Oi, oi, oi. Eu tenho sempre Eu comecei rindo porque eu sempre começo dizendo o dia do mês e da semana. E aí eu abri a câmera e esqueci completamente que dia da semana era, né? Porque encaixam no outro, encaixam no outro. Quarta-feira, 22 de abril, se eu não estou enganada. Quarta-feira, 22 de abril, e eu recebo aqui nas minhas redes meu querido amigo Fernando Haddad, que foi candidato a presidente da República. Eu tive a honra de concorrer a vice na chapa dirigida pelo Haddad. Vou incluir ele na conversa para a gente começar esse bate-papo. Eu vi que ele já deu oi, que ele já chegou por aqui. Então, esperem um minuto, eu incluo o Haddad e a gente começa a conversa, pessoal. Tá dando certo, você sabe que... Oi, Haddad, tudo E bem? aí, Manuela, tudo bem? Tudo bem? Como é que vocês estão? Tô ajeitando meu celular aqui para conversar com você. Ah, tá Tudo em bom, tá bom. ordem? Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tá Então, tem que ótimo. dizer, Imagem. tem que pedir para as crianças te comprarem um tripé, Haddad. Eu vou, vou falar com eles. Você sabe que tá apoiado em livro aqui, né? Eu tô É, na minha biblioteca aqui. meu computador eu deixei na altura boa de digitar com uma pilha de livros, mas o celular eu comprei um tripézinho para, senão eu tava cansando muito de ficar É uma to- boa. Você todo põe, dia bolando. você põe em cima da mesa? É de mesa ou de chão? É de chão, mas é pequenininho. Depois eu vou mandar uma foto para ti, é fácil de achar. Vou pedir para te mandarem um aí, é fácil. E Faz aí, isso. Haddad, dia 22 de abril, sabe que eu estava olhando várias... Não sei se tu viste as imagens de Santa Catarina com o comércio reabrindo, uma nuvem de pessoas entrando no shopping. Rio Grande do Sul também criou um tal de isolamento programado, que na verdade é a volta ao convívio de uma parte das pessoas, né? Eu organizei algumas perguntas para te fazer. A gente tem feito vários debates aqui nas minhas redes, mas eu queria começar pedindo uma avaliação tua sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? De enfrentamento ao vírus com um presidente que, como tu bem te referiste de forma genial, é um verme, né? Então a gente enfrenta um vírus com um verme no comando da nação, as perspectivas dessas medidas desorientadas do governo que estimulam o fim do isolamento social precocemente. Enfim, queria te ouvir um pouco sobre isso no início da conversa. Bom, em primeiro lugar, queria te agradecer o convite para participar dessa live na tua página, cumprimentar os teus seguidores, gente da maior qualidade, que te aprecia, que te segue, que te acompanha. É bacana toda a tua agenda de trabalho, agora a tua pré-candidatura a prefeita de Porto Alegre, se Deus quiser, com o apoio do PT. Então, eu acho que você tem feito um papel muito legal na política pública e você está dando esperança para uma porção de gente que, não fosse por pessoas como você, talvez não se interessasse em descobrir, em discutir os temas tão importantes da vida nacional. Então, dito isso, bom, Obrigada. imagina, eu estou preocupado como toda pessoa responsável está preocupada no Brasil. Porque assim, Manuela, você quer ir para a rua, eu quero ir para a rua, a gente quer voltar à vida normal, você quer ver teus amigos, você quer voltar ao teu local de trabalho, você quer planejar a tua vida. Isso é, isso é natural as pessoas quererem ir. E há pessoas que talvez não encontrem nenhuma outra forma, porque o governo não tem feito a parte dele. Quer dizer, a oposição lutou como nunca para aprovar uma renda básica emergencial e o governo não está pagando essas pessoas. Então, eu fico imaginando uma mãe de família, porque você sabe que 40% dos lares brasileiros são São chefiados por chefiados por mulheres. mulheres. Essa mãe que está com um filho pequeno em casa, não tem escola, não tem merenda na escola. Se ela fica sem trabalho e sem renda, como é que ela alimenta os filhos? Então, o governo está criando um caos, que eu não sei se é programado ou não, né? Porque a gente nunca sabe o que está por trás das intenções da família Bolsonaro. Está criando um caos que, como se não bastasse o problema real. Nós temos um problema real para administrar, mas o mundo inteiro está administrando. Parece que o governo, não satisfeito com o problema que é real, está criando outros problemas, inclusive para quem está querendo trabalhar.
vocês do PCdoB têm um governador no Maranhão que quase foi impedido de importar equipamentos para a população do seu estado. Quer dizer, A Receita o processou, né? Teve que recorrer ao Supremo Tribunal Federal para liberar os ventiladores que ele adquiriu da China, governo com o qual o Bolsonaro está criando confusão, ao contrário, inclusive, dos americanos, que já perceberam que dependem de todos, que a interdependência para sair dessa crise é geral. Se amanhã um país descobrir uma vacina, você rompe relações com esse país antes dele descobrir a vacina. O que você faz depois? Você pede desculpas? Quer dizer, o mundo hoje é cada vez mais interdependente. E o governo Bolsonaro, ele, tanto nas relações exteriores, quanto na política sanitária, quanto na política econômica, ele vai demonstrando uma incapacidade de coordenação das ações que vai angustiando o cidadão. Ele fala, eu não tenho emprego, eu não tenho renda, eu não posso sair na rua. O que me resta? Então, você não tem um comando, você não tem uma liderança no país explicando passo a passo como que nós devemos evoluir, como você observa na Argentina, como você observa na Alemanha, na Austrália, no Canadá. Líderes organizando a nação que tem que... E unificando a nação, né, Haddad? Claro. Isso é algo que o Alberto Fernandes fez assim como primeira medida, quer dizer, ele saiu de uma eleição ultra polarizada. A Argentina é um país, a gente brinca que nós gaúchos somos parecidos com eles, né? Porque lá é faca nas botas, a divisão é muito gritante nacional. Ele saiu da eleição ontem, não há um ano e meio atrás como nós. E ele imediatamente saiu da eleição, chegou o coronavírus e disse, olha, é hora da unidade para enfrentar isso. Não existe espaço para essas divergências eleitorais se transformarem em divergências que tragam consequências para a população no enfrentamento do coronavírus. Isso me impressiona muito, assim, esse esforço para dividir o povo diante de um problema que é geral e que trará consequências para cada um de nós, né? Já está trazendo, mas trará consequências futuras longevas para o país, né? A gente não vai sair do coronavírus quando sair do isolamento social. E quem recusaria uma mão estendida de qualquer pessoa que tem poder no país em nome da saúde pública e em nome da recuperação econômica? Quem é que ia negar um apelo vindo do Congresso, vindo do Supremo, vindo de quem for? Exatamente. Quer dizer, além de tudo, perdeu-se uma oportunidade. Porque nesses momentos cruciais da vida nacional, tem momentos que você não... Uma agressão externa vindo de um país vizinho, hostil, ou uma pandemia, o que quer que seja, né? Um problema climático, uma seca, né? Que é incontrolável. Tudo isso faz com que os seres humanos, pelo menos os empáticos, né? Eles tenham uma atitude de, diante de uma situação grave, estender a mão até para o adversário. Porque você só tem a ganhar com isso. Então, eu acho que o Bolsonaro tem um problema realmente o pessoal fala que é de insanidade moral. Porque chamar de louco... É um respeito com as pessoas que têm problema de saúde mental, né? E que estão se tratando, que estão buscando. Tal. Agora, a insanidade moral, essa você sabe que nem a psicanálise sabe como tratar. Porque a pessoa não é capaz de se colocar no lugar do outro. Então, vou pegar um caso simples, assim, porque dá a impressão, tá pegando no pé. O repórter pergunta, estamos atingindo 3.000 mortes. Ele fala, não sou coveiro. Quer dizer... É a falta de empatia básica, né? Com a mãe que perdeu o filho. Quer dizer, não conseguir se colocar no lugar das pessoas que estão perdendo pessoas queridas, né? Tem quem morreu, tem os parentes de quem morreu, tem o coveiro que está arriscando a vida ali para que a pessoa, sabe... Tem um último ritual. É para que aquele corpo não fique dentro de casa, porque está acontecendo agora de gente morrendo em casa porque não tem leito de UTI. Claro. O hospital em Manaus, por exemplo, está começando a chegar no limite em que não tem leito de UTI. Como é que você vai levar um parente para um hospital que não tem leito, que não tem respirador, que não tem as mínimas condições de atendimento? Resultado, morre em casa sem ar.
Então, são situações dramáticas que o país está vivendo, e se a gente tivesse alguém com mínimo de sensibilidade, que demonstrasse um mínimo de respeito ao semelhante, nós não estaríamos nessa convulsão que a gente está. Então, eu fico vendo, nós transformamos o país num fla-flu. Os que defendem a cloroquina sem serem médicos, os que são contra a cloroquina. Como é que alguém pode torcer pela cloroquina, percebe? É, Você torce para que a torcida para que alguma substância salve vidas, seja ela qual for, né? A gente torce para que a ciência diga, ó, achamos aqui um coquetel de drogas que resolve o problema. Ótimo. e que será prescrito por profissionais que possam ver o teu estado clínico individual, né? Porque a Anistela, se eu não me equivoco, foi a relatora da ideia de telesaúde, né? Do avanço de um conjunto de consultas médicas via telefônica. Mas os médicos, para prescrever medicação, eles nos examinam, né, Haddad? Quer dizer, qual é o peso, qual é o tamanho, a situação, o histórico, a anamnese daquele paciente, né? Ele vai com aquela caixinha de cloroquina como se aquilo fosse a mágica para qualquer corpo, em qualquer estado. Então, virou o Velho Oeste, né? Todo mundo armado e uma diligência passando vendendo elixirs. Então, o que nós estamos virando, sabe? Não é uma sociedade que respeita a ciência, respeita o conhecimento, respeita quem estudou. É uma sociedade que está se degradando em torno de bandeiras falsas, sabe? De repente, o quê? Porque eu sou filiado a um partido, eu vou ser contra um medicamento que salva uma vida? Quer dizer, qual é o sentido da gente raciocinar em termos partidários quando tem uma doença grave em circulação? Não faz sentido. Nós estamos criando falsos inimigos para não atacar os que existem, os reais, que é como é que a gente faz a economia crescer, né? A economia vem patinando há anos. Esse pessoal que tomou o poder na base do golpe está prometendo retomada com as reformas. Então ele diz para o trabalhador, faz 4 anos que eles dizem para o trabalhador, eu vou cortar teus direitos, mas eu não vou cortar o teu emprego. O trabalhador fala, legal, corta meus direitos, mas não corta o meu emprego. O desemprego aumenta. Eu vou cortar teus direitos. Tua aposentadoria. Eu vou cortar tua aposentadoria, mas o teu filho vai ser empregado. E o filho não é empregado. Então, nós estamos vendendo ilusões na economia da mesma maneira que nós estamos vendendo ilusões na pandemia. Então, isso não é sério. E ninguém está pedindo milagre. Nós estamos pedindo seriedade, nós estamos pedindo respeito. São coisas básicas que qualquer governante deveria oferecer, né, para os constituintes do país. Nós somos uma nação de 210 milhões de pessoas, todo mundo apreensivo. Ninguém sabe o dia de amanhã, né? Quem tem carteira assinada não sabe o que vai acontecer. Quem é informal não sabe o que vai acontecer. Os estudantes não sabem o que vai acontecer. Ou seja, é muito grave a situação. E aí uma pessoa tira um domingo, ao invés de trabalhar, está todo mundo trabalhando. Você estava dizendo na live de ontem que você não sabia o dia da semana, o dia do mês, se era feriado, se não era feriado. Ninguém sabe mais quando é sábado, quando é domingo. O presidente, menos ainda. O presidente deixar a sua casa, em vez de estar comandando um gabinete de crise, pedindo informações, 18 horas em reunião, conversando com o país com sobriedade, vai num ato pedir ditadura militar a essa altura do campeonato. É impressionante. Oferece R$200 por família. Se não é oposição em bloco exigir mais, ele ia pagar R$200 por família para passar um mês. Então nós estamos diante de uma pessoa que realmente está fora, ele não entende. Não está sintonizado com a vida, com a realidade real, né? É uma realidade projetada, que é o que caracteriza, agora, inclusive, a dissociação médica clínica, né? Até admite-se o erro, né? Por exemplo, o Boris Johnson, porque eu não tenho nenhuma simpatia, né? Porque é uma pessoa neoliberal que quer tirar direitos dos ingleses e tal, cometeu um erro grave de negar a existência do vírus. Dizendo isso aí na linha da gripezinha. Quando ele contraiu o vírus e teve que ir para uma UTI, ele percebeu que não era brincadeira. E aí ele viu os números de mortos e infectados
escalar no Reino Unido. E, inclusive, deu uma declaração que revisa o posicionamento eleitoral dele. Sutil, mas diz que graças ao sistema de saúde público e aqueles 2 enfermeiros que eram imigrantes, né? Ou seja, que eram imigrantes, o que ele condenava até antes de ser internado, né? E o Trump, a discussão das eleições americanas é sobre a conveniência ou não, a oportunidade ou não de criar o SUS nos Estados Unidos. Porque o SUS, os Estados Unidos são o país mais rico do mundo que não tem sistema público universal. Ele só tem sistema público, né, para determinadas categorias, mas não é universal. Então, a classe média, por exemplo, não tem SUS. Aqui, se você precisa de um transplante, você vai buscar o SUS, porque plano de saúde nenhum cobre transplante. Tem uma série de procedimentos de alta complexidade que plano de saúde não cobre. Então, quando a classe média precisa, coquetel contra a AIDS, tratamentos caríssimos contra o câncer, é tudo SUS, transplante de medula, transplante de coração, transplante de SUS. Então, com as duríssimas penas, com todas as nossas dificuldades, a gente está construindo um sistema universal. O debate nos Estados Unidos é sobre a conveniência e a oportunidade de estabelecer um SUS. Bandeira do Sanders, principal. E antes dele, o próprio Obama quer o que é? É um passo na direção correta. Do sistema de saúde público, né? Exatamente. Então, até essas pessoas que são mais ideológicas, né, são mais obscurantistas, negam a ciência, desrespeitam os prognósticos dos cientistas sobre aquecimento global, sobre pandemia. Fala-se em pandemia desde 2005 e, a partir de 2015, o relógio dos cientistas começou a fazer um tic-tac. Eles falaram, nós estamos em contagem regressiva para uma pandemia. Isso em 2015. Bill Gates falou sobre o assunto, Obama falou sobre esse assunto, porque vários cientistas alertaram em revistas especializadas que nós estamos na iminência de uma pandemia. Inclusive, a recomendação era o quê? Investir mais em saúde. O que nós fizemos de lá para cá? Emenda constitucional 95. Provamos o teto de gasto. Não pode gastar mais em saúde, não pode gastar mais em educação, não pode investir nessas áreas. Nós temos que congelar tudo como está. Com a população crescendo, com a população envelhecendo, como é que você faz? Então, na verdade, nós estamos na mão, não são nem amadores, porque amador não causa o estrago que esse governo está causando ao país, que vão ser estragos que serão vistos com mais nitidez no médio e longo prazo. Infelizmente, nem sempre você vê o estrago quando ele está sendo feito. Você vê depois de anos, infelizmente. Tem pessoas que imaginam, Haddad, que o período de crise que a gente viverá se dá em torno do debate sobre o isolamento ou não. Ou seja, se nós sairmos do isolamento, está tudo resolvido. Se nós nos mantermos em isolamento por 40 dias ou 2 meses, vai voltar tudo a ser como antes ao término desse período. Na realidade, a gente está falando de algo que pode transformar em diversas dimensões o nosso país, né? Eu li um estudo, por exemplo, que há perspectiva, a possibilidade do Brasil voltar a ser um país jovem. Nós temos essa curva demográfica, né? Porto Alegre, por exemplo, é a capital com o maior número de idosos do país. Então, nós fomos há 20 anos um país de população majoritariamente jovem, estamos envelhecendo. A tendência, se o sistema de saúde colapsar, como parece trabalhar nesse sentido o presidente da República, de nós voltarmos a ser um país de jovens. Então, tudo muda. Não é só o tema da economia diretamente, não são só os empregos, o tipo de trabalho, né? Tudo está em transformação e a gente tem uma... Às vezes a gente fica, né? Tu começaste a live dizendo isso. É proposital? Não é proposital? A gente não consegue compreender qual dimensão é a incapacidade, até essa espécie de problema cognitivo que às vezes parece ter o presidente, e qual faz parte desse projeto de destruição do Brasil, né? Porque ao mesmo tempo se mantém determinadas políticas, como foi a carteira verde e amarelo, de retirada de direitos, de destruição do nosso país. Aqui tem muitas perguntas para ti, né? Tem centenas delas. Muitas tentando que tu projetasse algo que teria sido excepcionalmente bom para o nosso país, que era a nossa vitória em 2018, mas eu quero te jogar para frente. As pessoas perguntam, se vocês tivessem vencido, qual seria o primeiro ato?
acho que é uma reflexão, mas como eu gosto de pensar mais no futuro, Haddad, eu quero que tu incluas isso no teu raciocínio, saiba que as pessoas quereriam te ouvir sobre isso, mas que tu projete a partir de hoje, com essa realidade, né? Com a realidade concreta, com a realidade objetiva que nós estamos vivendo, com esse governo, com os limites que nós temos no SUS, com a destruição que tivemos no SUS e no SUAS, Haddad, em 2016, 2018, eu tenho falado isso muito com os meus companheiros. Às vezes parece que as pessoas não incluem na análise a destruição que prefeitos e governadores comprometidos com o outro projeto fizeram na assistência básica e na assistência social. A renda básica não chega também porque os prefeitos descomprometidos destruíram os CRAS, né? A política de moradores de rua, de populações em situação de rua foi destruída. Então, digamos assim, o Estado está sendo destruído. O que a gente pode fazer, o que a gente pode projetar de futuro com essa realidade concreta que nós temos em 2020? Bom, eu vou começar da tua provocação por parte dos internautas aí, pelo seguinte: eu acho muito importante saber o que a oposição já fez e está fazendo. Nós estamos trabalhando em 3 projetos importantes. Na verdade, são pacotes de medidas voltados para 3 segmentos da sociedade. Um são as famílias vulneráveis. Quando eu falo vulnerabilidade, eu não estou falando exatamente da pessoa que está na miséria, não estou dizendo isso. Estou falando da pessoa que leva um salário mínimo, 2 salários mínimos para casa, pode ser num bico, pode ser que ele seja empregado de alguém, pode ser uma MEI, pode ser muita coisa. Primeiro segmento, nós aprovamos o apoio de R$600 a R$1.200, que nós queríamos que fosse o dobro. O governo queria oferecer R$200. Nós forçamos a mão. Estou falando dos partidos todos do campo progressista, então não estou falando de um partido. 7 partidos se uniram em torno dessa bandeira. Conseguimos aprovar uma primeira medida que o governo custa a executar. Parece não querer executar. Segundo pacote de medidas para o empresário. O empresário, nesse momento, ele não é responsável por não ter dinheiro para pagar a folha. Então, ou ele tem uma linha de crédito a perder de vista, como se dizia no comércio aqui da 25 de março, você tem que ter uma linha de crédito a perder de vista. Ele vai tomar o dinheiro para pagar a folha e depois ele vai ter anos para devolver esse dinheiro, pactuando com o trabalhador a reposição da produção para ele ter fôlego para pagar. Porque se ele não tiver fôlego para pagar, ele também tende a quebrar. Então ele fala, eu não vou tomar empréstimo, eu prefiro não pagar a folha de salário, porque eu não tenho como pagar o empréstimo depois. A menos que o governo diga, não, você vai pagar porque eu vou te dar prazo para você restabelecer o fluxo da produção. Segunda linha de atuação da oposição. Terceira linha, os prefeitos e governadores estão tendo queda de arrecadação. Se o governo federal, que é quem emite títulos e moeda, não entrar segurando a arrecadação de prefeitos e governadores, vai começar a parar serviço público. Você já imaginou um governador não ter dinheiro para pagar a folha da polícia militar? Ou não ter dinheiro para pagar os profissionais que estão heroicamente na linha de batalha contra o coronavírus, nos hospitais, nos postos de saúde, nas UPAs? Como é que faz? Então, e outros que estão com atividade suspensa em função da restrição da atividade, né, Haddad? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, o prefeito suspendeu o pagamento das creches conveniadas, porque não estão abertas, ele não vai pagar. Como que reconstrói uma rede depois, né? Sim, mas como é que o trabalhador da creche vai viver enquanto ele não paga? Claro! Esse que é o ponto. Então, ou a gente compreende que a situação é delicada, ou então nós vamos fazer a política bolsonarista. O que é a política bolsonarista? Não há o que fazer, vida normal, quem tiver que morrer, morre, paciência. Essa é a política bolsonarista. A política bolsonarista é o seguinte, nós não temos o que fazer. O Brasil não tem o que fazer. Então, todo mundo para a rua, vida normal, cada um faz o que pode, cada um cuida dos seus velhos, como só velho morresse, é mentira. Muito como se velho não valesse nada, né? Também, quer dizer... Não, e como se o jovem não convivesse com o velho. Ah, vamos só deixar os velhos em casa, o jovem... Como é que é isso? Como é que se faz essa mágica? Ele já foi numa comunidade pobre, do Rio de Janeiro, aqui de São Paulo, já viu como é que as pessoas moram? Eles sabem, num cômodo, quantas pessoas dormem, de que faixa etária são essas pessoas. Ele não sabe.
Ele não sabe. Ele desconhece a Ontem, realidade. conversando com o Boulos, ele me deu o dado de 1 milhão de famílias que vivem em apenas uma peça, um único Um cômodo. cômodo, né? Não Pois é. são as famílias que dividem casas, né? Várias famílias, um único cômodo, 1 milhão de famílias. E o que o Bolsonaro está dizendo para as pessoas é o seguinte: eu não tenho o que fazer, os governadores estão me atrapalhando, os prefeitos estão me atrapalhando, não vai, todo mundo vai pegar esse vírus. Então, já que todo mundo vai pegar, paciência, morre quem tiver que morrer. Imagina você, um chefe de Estado, falar uma coisa dessa. É isso que ele está falando. Se você lê, às vezes nas linhas e às vezes nas entrelinhas, ele está dizendo: eu não tenho o que fazer e eu não vou fazer nada. Então nós vamos voltar a trabalhar e paciência. Ah, mas morre em casa. Vamos fazer que nem Guayaquil, né? Tem que botar fogo nos corpos no meio Na da rua rua. e não enterrar. Então, é uma pessoa desequilibrada, assim, do ponto de vista social, do ponto de vista emocional. Não tem menor condição de dialogar com o país. E o que está se pedindo não é um isolamento eterno. Ninguém tem ilusão de que nós temos que programar uma volta. Isso tem que ser feito com muito cuidado, como está sendo feito. Até o Trump, que é o segundo pior governante do mundo, porque o primeiro ninguém tira da gente, né? Mas o Trump, que é o segundo pior governante do mundo, apresentou um plano de retomada da economia com várias etapas escalonadas, com monitoramento fino sobre as taxas de progressão do contágio e das mortes. Ou seja, um negócio muito bem feito, porque ninguém quer mortos nos. Evidente. É isso. Então, é uma situação difícil? Mas com um bom governo, uma sociedade tem condição de enfrentar uma situação difícil e aprender com ela. A Argentina é um bom exemplo disso, né? É um conjunto de medidas. Então, o isolamento total, num nível mais intenso do que o que a gente tem vivido, inclusive, porque nós não chegamos perto de 70%, que é o que se tem como isolamento adequado, né? Para que tenha impacto mais efetivo. E, ao mesmo tempo, um conjunto de medidas econômicas, né, Haddad? Ontem eu li um estudo no Valor, se eu não me equivoco, a gente fica lendo, tu falaste que eu disse e é verdade, eu fico lendo o jornal, eu não sei qual jornal eu li, nem que dia eu li o jornal, porque os dias vão emendando no outro. Mas, se eu não me equivoco, foi ontem no Valor, um estudo afirmando justamente o inverso, que o isolamento precoce e mais, digamos assim, bem feito, né, que atinja um nível grande mesmo, de 70%, 60%, ele garante a retomada da atividade econômica antes, né? O que a gente está vendo na China. Porque senão a gente vai ficar quanto tempo com o sistema colapsado, com as pessoas com medo, com a atividade retraída, né? Não, é isso. Desde o primeiro momento, eles inventaram uma coisa, ou isso ou aquilo. E, na verdade, o que o mundo está ensinando é que não tem essa de ou isso ou aquilo. Cuidando. E é bom, e é assim, na verdade, ainda bem que é assim. Podia não ser assim, mas Claro. é assim. Né? E o que é esse assim? Assim é o seguinte: quanto mais cedo você sufocar a pandemia, mais rapidamente a economia vai voltar à normalidade. Agora, você já imaginou tudo mal feito, você ter que, em julho, decretar um novo De novo. isolamento? Quer dizer, além de tudo, é uma insanidade. Você pode não sair desse jogo, desse cabo de guerra artificial que foi criado. Agora, nós temos que discutir também que mundo que a gente quer. Isso. Sabe? Porque eu acho que também a gente está muito assim, prisioneiro. Esses momentos, né? A gente está muito prisioneiro do dia de amanhã e não está pensando mais o que essa pandemia quer dizer. O que ela nos ensina do ponto de vista mais abstrato, de modo de vida? Que tipo de vida a gente quer para nós e para o nosso semelhante? Quais os aprendizados do caminho, né, Haddad? Eu acho, Manuela, não está tendo, nem a imprensa dá muito espaço para isso, sabe? Discutir modos de vida. Por que a gente gasta tanto em armamento? Por que a gente gasta tanto em revólver, espingarda, fuzil? Por que a gente produz essas coisas? Por que a gente não investe mais em ciência? Por que a gente não garante uma renda básica, não de emergência, mas uma renda Permanente? permanente para as pessoas? Será que um continente como a África, por exemplo, ele não deixaria de ser visto como um problema para o mundo? Como o Nordeste deixou de ser um
problema para o Brasil, quando nós investimos no Nordeste, ninguém olha para o Nordeste mais como, olha, é um lugar Ao contrário, né? problemático. Agora, Não, na não. pandemia, são os governadores que comandam saídas mais criativas para a crise, correndo na frente, enfrentando dificuldades que são históricas, né? Hoje, por incrível que pareça, a região progressista do Brasil é o Nordeste. Em políticas públicas, em educação. Quando que nós imaginamos a educação pública fosse melhor em Pernambuco, no Ceará, no Maranhão, do que em São Paulo, Minas e até no Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul. Quer dizer, quando que nós poderíamos imaginar isso? Bastou criar o Fundeb e regar o Nordeste com um pouco de recurso federal que as coisas mudaram na educação, na saúde, na segurança. Ou seja, nós temos que prestar. Está falhando um pouquinho aqui, né? Deu uma congeladinha mas deu para ouvir tudo. Tu congelou a tua imagem, mas já voltou. Tu estava dizendo, Haddad, sobre essa discussão sobre o futuro, né? Então, o momento atual, eu não sou dessa turma que acha que a gente tem que aprender com dor, né? Melhor seria se a humanidade pudesse tirar essas lições sem passar por isso, assim como tu. Mas é um momento revelador de muitas questões, né? Então, revela o papel da ciência, da saúde pública, da proteção social diante de um mundo em que o trabalho é cada vez mais precarizado. E também revela muito o papel da educação. Tu levantaste isso e eu tenho acompanhado muitas discussões no tempo presente são relacionadas à questão educacional. Vê bem, a gente não ia ter cancelamento do Enem, né? Por causa... Não vou nem falar desse ministro, porque ele é o que mais me cansa, Haddad, porque o que a gente construiu na educação, a revolução que foi ver alguém tão incapaz e, enfim, um paspalhão mesmo. Mas eu queria trazer um outro debate relacionado a isso, que é esse momento que a gente vive, ele pode servir para nos projetar um novo mundo, um mundo mais justo, ou para ampliar desigualdades. Tem um debate grande, várias pessoas enviaram perguntas sobre isso, sobre o tema da educação virtual, num país que 40% das casas ainda não tem computadores, né? Então, isso como um parâmetro da perspectiva ou da possibilidade de ampliação de desigualdade, também novamente, a partir da educação. Como imaginar, ou como lutar, ou como nos envolver para que essa nova realidade seja essa realidade, então, de menos arma e de mais ciência, né? Individualmente, de menos consumo e consumismo, que também tem relação com a destruição do planeta, né? Esse padrão de consumo, de egoísmo, de individualismo, e de mais solidariedade, de mais compreensão da interdependência individual, uns com os outros, né? E global. Como chegar nesse caminho? Olha, eu acho que a humanidade desenvolveu uma série de instrumentos que estão sendo mal utilizados. Muito mal utilizados. No Brasil, em especial. Nós fizemos uma mudança grande, Manuela, quando nós estávamos no governo. Qual foi a mudança que nós fizemos que deu para fazer? Também tem a questão de correlação de forças, tem uma série de coisas. Mas o que deu para fazer? Deu, usando uma frase que o Lula gosta muito, deu para colocar o pobre no orçamento. Porque o pobre só entrava no orçamento do lado da receita, porque ele paga imposto mais do que o rico. Mas do lado da despesa ele nunca estava no orçamento. Exatamente. Quando você cria o ProUni, quando você cria o Reúne, quando você cria os institutos federais, quando você cria o Fundeb, quando você cria o Caminho da Escola, quando você cria o Piso Nacional do Magistério, essas ações que nós construímos juntos, né, no governo, né, isso aí impacta a vida de milhões de brasileiros. O filho do pedreiro virar doutor, quando a gente brincava, né? O filho do pedreiro virar engenheiro, o filho do trabalhador virar doutor. A gente brincava com essas frases, parecia um horizonte utópico, distante das nossas possibilidades. Em 10 anos de governo, nós mudamos tudo. Hoje tem mais negro na Universidade Federal do que branco, porque eles são a maioria da população. Hoje você tem 68% dos estudantes de federais egressos da escola pública. Então, nós estamos falando de uma outra realidade que em uma década foi transformada. Então, nós temos que usar a tecnologia que eu falo, não é só a tecnologia física, não. A tecnologia social também. Quando a gente fez cotas para alunos de escola pública, isso é uma tecnologia social.
O Claro, ProUni é Marco. uma tecnologia social, são formas inovadoras. A gente só pensa em inovação quando a gente olha para o nosso celular. O ProUni é uma inovação mais importante do que o celular, porque, sabe, Claro. afetou um conjunto de pessoas. Se E todo mundo. transforma não só a universidade, né? Transforma a produção de ciência, porque ter dentro da universidade também ampliação de mestrado e doutorado, de bolsas de pesquisa, como é que fez junto ao CNPq, né, Haddad? Faz com que a produção de ciência seja comprometida com a transformação social, porque está na medicina a pessoa que usou o SUS, né? Está na farmácia a pessoa que sabe a dificuldade de comprar um fármaco, né? É outro tipo de gente produzindo conhecimento. O problema nosso é o seguinte: nós temos que abrir a nossa cabeça. A nossa cabeça está encapsulada em ideias muito restritas hoje. Um mal para o mundo, porque ele disse: olha, o mundo é assim, não tem o que fazer para melhorar. É isso. O mundo é isso e não tem o que fazer. Na verdade, isso aí é uma camisa de força cerebral. Impede as pessoas de pensarem. Sabe? E quando você está impedido de pensar, às vezes uma solução que está à mão vira uma coisa inatingível. Então, nós temos que repensar. Essa coisa que o Piketty, que a gente teve com o Piketty na França antes da pandemia, né? Aliás, pegamos ali o finzinho do período de não Finalzinho, isolamento. é. E o Eu Piketty estava na dizia: olha, Espanha quando vocês estavam lá. as pessoas, o mundo inteiro está atrás de alternativas. Nós não podemos aceitar o fim dos tempos. Nós temos que usar uma crise em 2008, financeira, uma crise sanitária em 2020, talvez em 2030 uma crise climática. A gente não sabe, mas as crises estão recorrentes. Pô, você não vai aproveitar nenhum momento desse para repensar o modo de vida? Será que O que alguém que precisa? precisa, né? Se Será isso que. não é o suficiente, o que será? Pois é. Quando a gente fala assim, olha, tem gente que tem 50 bilhões de dólares, né? Tá cheio de gente que tem mais de 1 bilhão de dólares. Será que o imposto que essa pessoa paga sobre herança tem que ser o mesmo que eu e você? A gente, se muito, deixa um apartamento para um filho, um carro, um diploma, essas coisas, né? A gente É. luta Para para pagar dar. a própria casa. Chegar ao fim Né? da vida com a própria casa quitada. Se você chegar no fim da vida com a própria casa quitada, você já deixou alguma coisa para o teu filho, né? Isso. Pronto. Então, a nossa cabeça é sempre nesse sentido. O nosso imposto é o mesmo que um sujeito que tem 1 bilhão de dólares e vai deixar 1 bilhão de dólares. Se tem 2 filhos, é 500 milhões de dólares para cada um. Vai ser ruim até para quem herdar. Porque uma pessoa que ganha uma bolada dessa sem ter feito nada, sabe? Nem para ele vai fazer bem. Porque ele É, vai não deixar existe. de investir nele como ser humano e vai usar isso muitas vezes de forma, às vezes usa para o bem, mas nem sempre você tem uma formação de caráter boa quando você recebe isso tudo de bandeja. Então a gente fala, ó, grandes fortunas, o direito sucessório, taxação de grandes heranças, tem que ser revisto? Ah, isso é comunismo? Não, isso é liberalismo. É Não assim nos tem nada a Estados ver. Unidos, é assim na Inglaterra. Na França, isso não tem nada a ver com o socialismo, com o comunismo, tem a ver com justiça social, tem a ver com saúde da sociedade, entendeu? Então são coisas. Não tem cabimento o imposto sobre consumo ser maior do que o imposto sobre a renda, como é no Brasil. Então, não é verdade. É a Laura que está aí, não? É a Laura, querendo me mostrar que ela está pegando as minhas roupas enquanto eu estou fazendo a live. Mas então, É o o horário que que ela eu acho é que aproveita, a liberdade dela. tem muitos instrumentos que estão disponíveis e às vezes a correlação de forças não ajuda, porque quem está no Congresso Nacional tem dinheiro, né? Não é o pobre que está lá. Cada vez menos pobre no Congresso Nacional representando os seus interesses, trabalhadores, sindicalistas, líderes do movimento social, cada vez menos. Né? E cada vez mais as pessoas da bala, do boi e assim por diante. Gente com muito dinheiro. Né? Então a gente tem que assim, esses momentos de desgraça, sabe? Que ninguém quer viver crise financeira, crise sanitária, isso tudo é uma loucura. Mas acontece. Pô, será que nem nesse momento nós vamos fazer uma reflexão
sobre a maneira como a gente escolheu para viver e ver que o fundo, até essa epidemia tem a ver com a maneira como nós estamos lidando com a natureza. Claro. Sabe? Os processos insanos de urbanização, a maneira como as coisas são tratadas pelo poder público, pelos particulares. Isso não é gratuito, entendeu? Não é uma coisa que vem do céu. A crise financeira de 2008 foi produzida pela mão do homem. Essa pandemia foi produzida pela mão do homem. Nem nesse momento a gente vai fazer uma reflexão sobre como organizar a sociedade. O que precisa acontecer? Precisou morrer 1/3 da população europeia, depois da peste negra no século XIV, para a Europa repensar o seu modo de vida. Foi bom, porque repensou e renasceram as cidades, acabou a servidão, acabou a escravidão, acabou muita coisa por conta de uma peste. Mas isso não significa que foi o renascimento da humanidade junto com aquilo, né? Num certo sentido. Isso significa que nós, diante do tremendo desafio que é enfrentar a pandemia, nós temos que reservar uma parte da nossa energia para pensar formas mais equilibradas de vida e de convívio. Recentemente, Haddad, nós fizemos um documento juntos, né? Tu, Boulos, Ciro, com a minha participação de todos os partidos do nosso campo, em que nós tentávamos sistematizar essas medidas, as medidas de proteção social, as medidas econômicas, justamente para não criar essa falsa contradição que o governo insiste, como tu bem disseste, com o objetivo de criar uma espécie de caos, né? Que pode ser cada vez maior e que quem tem contido que amplie o tamanho tem sido as oposições dentro do Congresso Nacional. Por que eu retomei aquela discussão? Naquele momento, naquele documento, já deve fazer bem uns 25 dias, nós debatemos no dia seguinte no UOL, inclusive, talvez faça mais, talvez faça 30 dias já, nós dizíamos que Bolsonaro era incapaz de governar o Brasil. Eu não preciso te dizer que daqui das perguntas, a maior parte das perguntas que eu recebi foi sobre como nós podemos nos livrar do governo Bolsonaro, né? Há 40 dias atrás, quando tudo isso começou, eu conversei com o Freixo, depois também conversou, digo numa live, né, num encontro desses, e justamente a gente dizia, ó, nossa obsessão, a nossa prioridade tem que ser salvar vidas, né? Como é que a gente consegue botar impeachment na Câmara e ao mesmo tempo aumentar a renda emergencial? Naquele momento não se desenhava isso. Como tu acha que isso está se desenhando hoje, né? Respondendo a pergunta que as pessoas fazem de formas variadas, ali, como se livrar de Bolsonaro no sentido de como fazer com que o comando do país diante de uma crise dessa dimensão seja feito de outra maneira? Olha, eu tenho para mim que o Bolsonaro já cometeu crime de responsabilidade. Eu acho que a gota d'água, eu não vou dizer que foi no domingo que ele cometeu, porque é uma espécie de crime continuado o que ele comete. Sabe, não é um crime num dia. É presente contínuo, aquele tempo verbal. É uma espécie de crime continuado o que ele comete. É pior do que o crime de responsabilidade à seca. Ele vai cometendo. Então, do meu ponto de vista, quando ele, por exemplo, tira recursos da imprensa que é crítica e põe dinheiro na imprensa que o elogia, porque tem vantagens econômicas com isso é um crime de responsabilidade. O princípio da impessoalidade não está sendo observado e é um princípio constitucional. Quando ele vai para a porta de um exército fazer coro com manifestantes pelo fim do regime democrático, isso está caracterizado na Constituição como crime de responsabilidade. Não tem nem o que discutir. É expresso na Constituição. É expresso. Quando você vai lá na Constituição e vê crime de responsabilidade, um dos incisos é atentar contra a ordem constitucional. Não há dúvida sobre isso. Isto é crime. Um presidente da República jamais... Imagina um presidente, ele gosta tanto dos Estados Unidos, fica babando o ovo para o Trump o dia inteiro, vota com o Trump contra a ONU, contra 170 países. Imagina um presidente americano atentar contra a ordem democrática nos Estados Unidos. Ele não sobrevive. Nossa. Ele não sobrevive. Watergate, em grande medida, foi isso. Né? Ele atentou contra a ordem democrática, espionou o comitê do partido adversário. Uma coisa singela diante do que ele faz. Se tu compara o que foi aquilo perto do que a gente vive no governo Bolsonaro. O Nixon foi levado à renúncia para não ser impedido.
foi levada à renúncia. Então, não se brinca, não tem brincadeira no mundo desenvolvido com a questão democrática. Nós fazemos parte da tradição democrática. Não quero saber se outros países adotam outros regimes. Nós aqui, a vida inteira, lutamos pela democracia. Entendeu? Os brasileiros são democratas. Agora, ele mobiliza 30%, 25% de pessoas que não são democratas, que querem a volta da ditadura, que querem a volta do regime de força, que não têm apreço pela sua própria liberdade. Então, esse é o paradoxo que nós estamos vivendo. Um presidente que foi eleito pela maioria, mas que governa para a minoria. Ele não governa para a maioria. Tanto é que 47% dos brasileiros, pelas últimas pesquisas, já defendem o afastamento do Bolsonaro porque veem nele um risco para o país. E ele, efetivamente, é um risco para o país. Quando tu falas que ele foi eleito, né, por uma parte, 25% ou 30% que defende o fechamento democrático, ou que continua apoiando as medidas do governo, Haddad, qual é o espaço que tu coloca na construção do imaginário dessas pessoas, não dele, não do gabinete do ódio, não dessa turma que trabalha com dinheiro, informação e dados, né, mas como tu desenha no imaginário dessas pessoas o papel das fake news e das redes de ódio, né? Nós dois fomos vítimas disso em 2018, né? Numa dimensão, era difícil, nós dois vivemos isso juntos, acho que lembramos bem como era difícil falar para as pessoas sobre a dimensão que isso ocupava no imaginário da população brasileira, né? As pessoas achavam que era algo muito superficial e era estruturante, se materializou estruturante com o resultado das urnas. Como que tu imagina nessa equação, né? Então, a gente foi acompanhando, tu sabe que eu criei um instituto sobre isso, né? O E Se Fosse Você. A gente foi acompanhando. Lá no início ele dizia, os óbitos, os atestados de óbitos são falsos. Então vai reforçando a ideia de que existe uma conspiração comunista nos hospitais para fraudar atestado de óbito e as pessoas acreditarem que a doença não existe. Depois foi o tema da cloroquina, né? Os médicos não querem receitar, está provado que cura. Então, como que o enfrentamento às fake news podem também ser importantes e relevantes para que a gente volte a dialogar com essa parcela da população? Como que tu enxerga isso? Olha, Manuela, eu acho, sinceramente, que a facada não elegeu o Bolsonaro. A facada botou o Bolsonaro no segundo turno. É verdade. Mas a facada não elegeu o Bolsonaro. O que elegeu o Bolsonaro foi a mentira. Foram as fake news. Porque nós íamos ganhar aquela eleição se não fosse as fake news da última semana do primeiro turno. Ele queria, com as fake news, liquidar a fatura no primeiro turno. Ele expressou isso. Eu vou ganhar no primeiro turno, se eu não ganhar é fraude. Na verdade, ele estava invertendo o raciocínio. Ele ia fraudar as eleições com as fake news para ganhar no primeiro turno. E para ele era muito importante ganhar no primeiro turno, porque ele nunca quis dar satisfação sobre o que ele pretendia para o país. Ele não podia, portanto, ir a debates. Ele não poderia ir a debates. E mesmo depois de ter tido alta dos médicos, ele usou o biombo da medicina para evitar me enfrentar nos debates. Simplesmente porque ele não tem condições de enfrentar um debate. Não é comigo, não, é com ninguém. Ele Sabe que tinha uma piada na internet agora que dizia assim, quer tirar o Bolsonaro da rua? Diz que o Haddad está na frente esperando para a coletiva de imprensa que ele não vai. Pois é. Dizem que ele ganhou medalha de nióbio por correr de debate, né? Mas diz que é o atleta, esse é o atleta que ele é. Esse é o atleta. Mas o Bolsonaro não tinha condições de debater. Então, para ele, a fake news ela é estrutural não apenas da eleição, porque é isso que as pessoas não entenderam ainda. A fake news é um instrumento de poder, não é para ganhar a eleição. Ele não conseguiria governar sem fake news. Então, é mais profundo do que a gente imagina. As pessoas falam, se não fosse a fake news, não teria ganho a eleição. Se não fosse fake news, ele não governaria hoje, ele não seria mais o presidente. Ele não tem condição de se manter no Palácio Planalto sem fake news. Por isso que ele tem uma milícia virtual. Além da milícia real, que está nas comunidades roubando o povo, tem a milícia virtual, que está roubando o futuro das pessoas. Porque não há futuro em meio à mentira. Não tem como você construir futuro. A mentira, ela nos torna
assim, ela nos animaliza, ela nos torna seres incapazes de projetar o futuro. Ninguém é capaz de projetar nada em meio à mentira. Se você é empresário, com a mentira você vai até onde? Se você é governante, menos ainda. Você vai mais, você não tem futuro. A política, ela depende. A política tem seus truques, infelizmente. Tem muito demagogo, tem muito mentiroso, tem o diabo na política. Mas a política com P maiúsculo, você faz um embate de ideias para construir plataformas que permitam as pessoas verem mais longe. Sonharem, né, com algo, com o futuro, com o O caminho a Bolsonaro, seguir. o Bolsonaro sonega o que tem de mais fundamental da política, que é o direito da juventude, o direito do cidadão planejar o futuro comunitário dele, em que sociedade ele quer viver, quais são os valores importantes para essa sociedade se organizar. Ele só nega isso e ele não conseguiria governar de outro jeito. Ele não tem, o governo dele não tem futuro. Veja agora, o que ele fez domingo. Vamos pegar agora, dessa semana. O que ele fez domingo? Não só pediu a ditadura, mas disse que não negociaria nada, que ele não é de negociar nada. Na segunda-feira, ele está sentado com Roberto Jefferson, com Gilberto Kassab, com Valdemar da Costa Neto, loteando cargos estratégicos do governo. Na segunda-feira, do dia seguinte, a ele ir para a rua, bater no peito e dizendo que ele é da nova política, que acabou a mamata, que com ele é assim, que não tem negociação. Na verdade, aquilo era só uma cortina de fumaça. Era uma cortina de fumaça para esconder o grande acordo que ele está fazendo em torno Claro, do cargo. aí ele cria um fato muito grande, porque evidentemente causa repulsa de todo mundo, né? Porque quem vai aceitar, até de setores liberais que nunca se engajaram contra ele, e no dia seguinte ele cria um fato real, né? Que Ou é seja, ele demoniza o presidente da Câmara, né? Ele demoniza o presidente da Câmara, que está cumprindo uma função institucional, e ao demonizar o presidente da Câmara e colocar todas as suas milícias virtuais contra esse objetivo comum, por baixo, no dia a dia do governo, o que ele está fazendo? Botando para dentro o baixo clero do Congresso. Assim, chegando ao ponto de anunciar, né, ainda de forma oficiosa, um Ministério do Trabalho para aquele que não conseguiu emplacar a própria filha no governo Temer, porque o Supremo não deixou ela tomar posse. Então, exatamente. olha do que nós estamos falando. Olha do que nós estamos falando. Então, é uma situação... E você conversa isso com... Primeiro que o bolsonarista raiz, ele não quer dialogar. Ele não quer dialogar. Você chega para ele e fala isso para ele, eu falo, mas isso é contra o quê? Contra o comunismo, é contra a China, é contra o quê que vocês estão falando? O que é isso? O que significa isso? Pedir a ditadura militar no domingo e fazer um acordo com o Roberto Jefferson na segunda. Dizer que não Que acordo negocia é no esse, domingo, né? dizer que não negocia no domingo e botar o PP, né, o Kassab, o MDB, o Baleia Rossi, botar todo mundo dentro do governo. Qual é a dele, afinal? Então, esse governo não funciona sem fake news. Não tem como funcionar. É a mentira de hoje fazendo o povo esquecer a mentira de ontem. Exatamente. Então, você não tem sequer tempo de desmascarar. Não dá para desmascarar a mentira dele. Qual? A de ontem, a de anteontem, a da semana passada? Qual que você vai desmascarar? Daí a importância da gente ter uma pauta nossa, como a gente tem conseguido agora com a renda básica emergencial, com o auxílio para os estados, isso faz com que ele tenha que correr atrás da nossa ação, né, Haddad? Acho que a grande novidade, digamos, é a nossa unidade de ação dentro do parlamento e no movimento social, que garantiu... O pessoal me pergunta assim, como derrota o Bolsonaro? Eu falo, olha, gente, garantir renda básica emergencial de 600 é a derrota do Bolsonaro. Né? Garantir isolamento social é a derrota do Bolsonaro, apoio para os estados e municípios. A derrota ela vai se materializar em ações para salvar a vida, porque
as ações dele são todas ações de morte. É uma coisa incrível, assim, é nítido. Chega a parecer panfletário dar nome para as coisas que ele faz, porque é uma política genocida o tempo inteiro, né, Haddad? A gente olha a morte ao centro do projeto político, né? A morte dos mais velhos, a morte com a violência policial dos mais jovens. Em cada momento, cada flash, cada foto que a gente tira do governo, a morte é o centro da ação política. A morte é mentira, né? E o pior não é isso. O pior é assim, o mesmo conflito, né? A mesma confusão que nós estamos assistindo na área sanitária, porque a imprensa está dando publicidade, ela já está ocorrendo na área econômica sem que a imprensa dê publicidade. Porque hoje já tem um debate no governo sobre o pós-pandemia, pós-isolamento. Não vou chamar de pós-pandemia, porque pós-pandemia é com a cura. Vai durar muito tempo. O pós-isolamento, né? O pós-isolamento, como é que retoma a economia? Como é que você gera? Com a cartilha do Guedes? Será que com a cartilha do Guedes? Barra Temer barra Guedes, porque é a mesma política econômica. Será que nós vamos oferecer para a nossa juventude, para os nossos trabalhadores, as melhores condições de sustentar suas famílias? Então já tem uma briga dentro do governo e não tem quem arbitre, porque o Bolsonaro é incapaz de tomar um lado, porque ele não sabe que lado tomar. No fundo, ele não sabe. Ele não se preparou para estar, ele nem esperava estar onde está. Então tudo isso torna ainda mais delicada a situação. Nós temos uma pessoa com um desequilíbrio moral muito grande, mas que também não está capacitada do ponto de vista cognitivo para arbitrar em torno de duas propostas que podem ter racionalidade, mas tem que ter a política para tomar decisão sobre os custos de cada uma delas. Então, eu vejo com preocupação, e por isso que nós assinamos aquele manifesto que em 15 dias ficou velho. Porque, infelizmente, ao invés de ele entender o recado que estava sendo passado, do tipo, tenha postura, ele destrambelhou ainda mais nos últimos 15 dias. Então, é uma pessoa que não tem, efetivamente, não tem a menor condição de liderar o país. Haddad, tu sabe que o Instagram, quando fecha 1 hora de live, ele acaba a live. Tu lembra daqueles orelhões? Quase não. Sabe aquele orelhão com ficha? Eu brinco que aqui no Instagram a ficha cai. Então, caiu a ligação. Eu quero agradecer muito por tu ter participado, né? As pessoas, elas ficam muito felizes de te ouvir, como tu disseste no início, as minhas redes, elas são redes que têm, claro, a maior parte das pessoas gostam muito de ti, foram nossos eleitores, né? Mas gostam de te ouvir, ficam aflitas, gostam das tuas opiniões, ficam aflitas é errado, ficam ansiosas por saber dos teus posicionamentos, dos nossos posicionamentos. Então, eu fico feliz que tu tenha aceitado conversar conosco, dedicado esse tempo. E agora tu tem uma live já com o presidente Lula, né? Às 6h30, se eu não me equivoco. Daqui a pouquinho. Então, descansa um pouco. Manda um beijo para a Anistela, para os meninos. Foi uma alegria te encontrar. Alegria nossa, viu, Manu? Até a próxima. Um beijo e se cuidem. Eu vou pedir pro Fred te levar como chama isso? Um tripé para fazer tuas lives na quarentena. Manda pra foto. Pra gente te ouvir mais. Não, vou mandar pro Fred agora. Fiquem bem, um beijo. Boa semana. Beijo para todos. Boa semana.